Olá, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Hoje mais uma semana iniciando e eu vim aqui te deixar uma palavra de fé para abençoar a tua semana. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. A mesma pergunta que o Senhor me fez alguns dias atrás. Quando eu orava ao Senhor e Ele falou forte ao meu coração. E ministrou no meu coração uma palavra que eu precisava naquele momento. Um momento que eu me senti cansada, me senti desanimada depois de algumas coisas não terem dado certo como eu havia planejado. Eu havia planejado algumas coisas no meu dia e as coisas não estavam saindo como eu queria. Não tinham saído do meu jeito e eu comecei a me sentir mal com aquela situação. E comecei a falar com o Senhor e olhei para o céu e disse: Senhor, eu acho que eu vou desistir. As coisas não estão saindo como eu gostaria e talvez não esteja sendo a tua vontade que eu estou fazendo. Também tem as minhas filhas que eu não estou dando a mesma atenção que eu costumava dar todos os dias. Tá bem corrido, eu tô me sentindo cansada, então acho que eu vou desistir. E na mesma hora o Espírito Santo falou comigo e me fez a seguinte pergunta: vai desistir na primeira dificuldade? E aquilo me fez refletir. E eu disse: não, Senhor, eu não vou desistir. Não vou, porque eu sei que o Senhor que me abriu essa porta e eu sei que está tudo acontecendo conforme a tua vontade, não a minha. E hoje eu quero te fazer essa mesma pergunta. Talvez você está pensando em desistir, talvez as coisas estão dando errado, talvez nada tá como tu havia planejado, como tu tinha pensado, como tinha sonhado. E talvez você também esteja pensando em desistir e eu quero te fazer essa mesma pergunta e te encorajar hoje a não desistir. Então você vai desistir na primeira circunstância desfavorável que vier, você vai desistir na primeira dificuldade que aparecer. E te fazendo essa pergunta, eu quero te falar sobre 3 homens da palavra de Deus que tinham tudo para desistir. Que devido às circunstâncias que eles estavam vivendo, eles tinham tudo para desistir. Mas eles perseveraram e eles não desistiram. O primeiro deles que eu quero falar para você é sobre Moisés. Moisés era um príncipe, estava dentro da casa de Faraó, mas ele não era daquele reino. Ele era de um reino muito maior, de um reino eterno, e foi chamado por um rei muito mais poderoso para conduzir o povo de Israel, tirar o povo da escravidão que o povo estava vivendo. Moisés então passa por diversas situações, o povo sai do Egito, vai para o deserto e lá no deserto o povo começa a murmurar, o povo começa a incomodar Moisés, o povo só sabe reclamar. Ali Moisés já poderia ter desistido, ter dito: ó Deus, eu não quero mais saber dessa gente, eu vou desistir, eu vou embora e eu não quero saber de mais ninguém. Eles que se virem, o Senhor que arranje outra pessoa. Mas ele continuou. Deus foi dando força e ele continuou. Então, certa vez, Moisés sobe para o monte, onde Deus dava várias instruções para ele. Ele passa um tempo lá no monte, o povo não vê Moisés voltando, já estava com medo que Deus tinha levado Moisés ou que tinha acontecido qualquer coisa. E aí, quando Moisés retorna do monte, o povo está fazendo o quê? Adorando um bezerro de ouro. Depois de tudo que Deus fez, aquele povo que só murmurava e ainda que Deus cuidava de dia, cuidava de noite, dava o alimento. E ainda o povo murmurava. E aí Moisés poderia ter dito: ó Deus, agora foi a gota d'água. Não quero mais saber dessa gente, eu vou embora. Não, Moisés continuou, porque Deus era com Moisés e Moisés cumpriu todo o propósito do Senhor na vida dele, sem desistir. Outro personagem também que eu gosto muito, já falei sobre ele aqui, é José. José tinha tudo para desistir da vida, poderia ter feito tantas coisas,
ter atentado contra a sua vida mesmo, ter virado a sua cabeça, ter desistido de Deus, ter desistido de tudo. Mas ele continuou firme, ele não desistiu, mesmo depois que os seus irmãos o venderam, mesmo depois de ele ter sido preso, depois de ele ter passado por tantas coisas, quando ele entrou lá na casa do Potifar, que ele achou que agora era a hora dele, que ele ia poder ter vida. A esposa de Potifar, então, faz, né, com que ele seja preso novamente por causa de uma mentira dela, e ele vai para dentro da prisão. E lá ele poderia pensar de novo: ah, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Me deixou vir aqui para essa prisão de novo, agora que a minha vida estava melhorando, por que o Senhor deixou acontecer? Mas ele não desistiu. E aí, em certo momento, ele interpreta o sonho de 2 presos que estavam lá, o copeiro e o padeiro. E ele interpreta o sonho e aí diz pro copeiro, diz assim: não te esquece de mim agora quando tu sair daqui. Porque o copeiro ia viver, o padeiro ia morrer. E ele diz: não te esquece de mim quando sair daqui. E o que aconteceu? O copeiro esqueceu de José. Lá ficou José mais um tempo lá dentro. E aí então Faraó precisa, né, que interpretem o sonho dele. Chamam José: ah, mas olha, tem um cara lá. E o copeiro lembrou: tem um cara lá, José, que interpretou meu sonho e tal. Manda chamar José. José poderia ter dito: não vou falar nada, não vou interpretar sonho nenhum, desisto, não quero mais saber dessa história de sonho, não quero mais saber disso. Mas não, Deus tinha um propósito em tudo aquilo que José viveu, e ele se tornou governador do Egito, porque ele não desistiu. E o outro personagem mais especial de toda a palavra, Jesus. Jesus teria todos os motivos para desistir daquilo que ele foi chamado para fazer, daquilo que ele foi enviado para fazer, salvar a minha vida, a tua vida, de todos nós. Porque a palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus fazia grandes milagres enquanto andou pela terra, ensinava, não tinha pecado algum, e ainda assim acusavam ele, ainda diziam que ele era um mentiroso, diziam que ele era um farsante. Ele poderia ter dito: pai, eu desisto, eu não quero fazer nada por essa gente, eu não vou fazer nada, não vou entregar minha vida não, eu não vou morrer, o Senhor pode me levar de volta, eu não vou fazer. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu das nossas vidas. Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu do chamado dele, daquilo que ele foi enviado para fazer. E ele sofreu e ele padeceu. E ele fez tudo isso por amor a nós. E às vezes por tão pouco nós desistimos. Às vezes por tão pouco nós não perdoamos. Às vezes por tão pouco nós não fazemos. Às vezes por tão pouco nós criamos situações de inimizade, situações que transformam a nossa vida em algo ruim, a vida de outras pessoas também. Por tão pouco nós desistimos dos nossos sonhos, por tão pouco nós desistimos de Deus, por tão pouco nós desistimos dos propósitos e dos projetos que Ele tem nas nossas vidas. Por tão pouco nós estamos desistindo de tudo. Então hoje eu te faço essa pergunta: vai desistir ou vai continuar? Continue, não desista, continue olhando para o Senhor. Lembre, na palavra de Deus você encontra esse e tantos outros que são exemplos de perseverança, e se espelhe neles e continue caminhando, perseverando, porque todos eles tiveram vitória. E com certeza eu vou ter, e você também vai ter vitória nesta nossa caminhada. Só precisamos confiar no Senhor. E para encerrar esse vídeo, eu quero te deixar uma palavra que está lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, que vai dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não vamos desanimar, não vamos desistir, vamos continuar caminhando, confiando no Senhor, pois no tempo
próprio nós colheremos. Amém? Eu quero te deixar esta palavra que venha abençoar a tua vida, se sentir de compartilhar com outras pessoas que estão desanimadas, que estão precisando se animar e continuar caminhando. Compartilhe e que Deus abençoe a sua vida.